Olá, pessoas queridas. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. E vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse bálsamo do Espiritismo Consolador que vem nos ensinar que Deus é Pai que está com todos, nunca estamos sós. E veio, através do Evangelho, através desses espíritos benfeitores e com uma condição mais elevada, nos trazer aqui o conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a vida além da vida, não é? Então, na palestra anterior, nós iniciamos o item autoridade da doutrina espírita. E como ela é um tanto extensa, e nós estudamos o Evangelho miudamente, frase por frase, buscando entender direitinho aquilo que estamos lendo, não para acabar correndo, mas para colocarmos em nossas ações o que aprendemos. Então precisamos entender. Então hoje nós daremos continuidade nesse mesmo título, certo? Nós vimos nesse comecinho, só para relembrarmos, né, que as manifestações mediúnicas estavam ocorrendo em várias partes do mundo, várias partes. E aí tinha lá na França as mesas girantes, e nos Estados Unidos as irmãs Fokker, e tudo era assim, novidade, as manifestações, materializações no começo, elas serviam para chamar atenção sobre esse assunto, e para que sim, os homens tivessem curiosidade de buscar entender de onde vinha aquilo, que força era essa, como acontecia. E aí, Allan Kardec, ele foi ali, né, estudar, buscar, participou da reunião, que foi convidado por um dos seus colegas, e aí foi estudando e começou a mandar cartas a várias partes do planeta, a médiuns, fazendo perguntas, e essas perguntas eram a mesma para cada um, e as respostas eram coerentes, tinham o mesmo sentido. Então ele começou a ver que não deveria ser misticismo, falsificação, porque senão cada um num ponto ia dizer algo a respeito do mesmo assunto. E os lugares diferentes iam ali afirmando que com as respostas iguais, não na forma de ser escrita, mas no conteúdo, acabavam provando que eram verdadeiras, porque a espiritualidade superior, esses espíritos iluminados estavam ali, em toda parte do mundo, dizendo a mesma coisa. E aí não tinha, né, como falar, porque é isso, porque é aquilo, porque é mentira, é só fulano que está dizendo isso. E aí foi se vendo e tendo a certeza de que o Espiritismo estava se consolidando, estava tendo assim, sempre existiu a manifestação espírita, os médiuns, desde sempre, mas estava ali se revelando, e nós vimos também, em parte do que já lemos, que ele é a terceira revelação, né? E uma das coisas que também vimos nesse início é que toda mensagem deve ser analisada e passada pelo crivo da razão, pelo bom senso, que a ciência e o espiritismo devem caminhar juntas, e que se um dia a ciência disser algo, o espiritismo bater o pé que é o contrário, fica com a ciência, porque os espíritos coerentes superiores, eles não vêm para trazer ali contradições naquilo que a ciência já provou, né? Não são nas especulações em respeito a isso.
mostrou também no trechinho que já lemos o porquê de buscarmos sempre analisar, porque tem os espíritos mistificadores, zombeteiros, e que vão levando ali a mensagem, e que por vezes o médium ainda se deixa ali se enganar, está no começo ou numa situação, porque nós sabemos que tudo é sintonia e vibração. Se deixamos nos envolver, aí a gente acha assim, nossa, tal mensagem foi passada por determinado espírito e é verdadeira, mesmo que todos os amigos que trabalham na casa espírita séria ali, né? Porque se não for séria, os espíritos zombeteiros estarão lá mesmo. Então, aí vai pensar assim, só eu estou certo. Olha aí, a vaidade, o orgulho, a prepotência. E aí, a gente precisa aprender a não ter melindres, a passar pela orientação, falar com o orientador, dizer o que está acontecendo e saber ouvir, porque às vezes esses obsessores acabam ali querendo desvirtuar o trabalho de alguma casa e tentam se utilizar do próprio médium que trabalha ali dentro. Então, é necessário ter sim essa humildade de entender que realmente precisamos uns dos outros para que aprendamos e não nos deixemos envolver. Isso tudo já foi tratado aqui nesse comecinho do item que já lemos. E nós viemos parar num pedacinho em que está falando sobre o sistema, né? Às vezes o próprio sistema da sociedade que não quer que o espiritismo propague, principalmente na época em que foi escrito o Evangelho. Hoje já é mais livre tudo isso, mas aí ele vem nos colocando, né, algumas questões que eu vou até reler para que consigamos dar continuidade e entendamos o que foi visto. Ó, que poder teriam até mesmo todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas vindas do espaço vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza? A experiência sobre este assunto já não se confirmou a teoria? E em que se transformam todas as publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que pelo menos lhe diminuiu a marcha? Até hoje não se tinha prestado a devida atenção a esta questão sob esse ponto de vista, sem dúvida um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo a seu bel prazer. Quem quer que tentasse fazê-lo, desviá-lo do objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade dos ensinamentos, farão cair por terra toda modificação que se desvie da verdade. De tudo isso resulta uma verdade fundamental. É que aquele que quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e aprovadas poderiam causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto no presente momento e muito menos no futuro. Esse futuro somos nós, o agora, que temos ali à nossa disposição tantos livros, tantas obras
nos mostrando, inclusive esse item, como tudo aconteceu para que o Espiritismo fosse ali colocado, né, e dado ali esse nome. Perdão, tá? Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os assuntos da doutrina, ainda não elucidados, não se tornarão lei, mas ficarão isolados e, por conseguinte, apenas devem ser aceitas com todas as reservas e títulos de esclarecimento. Daí a necessidade de se dedicar a maior prudência em lhes dar publicidade, no caso de acreditar no ser útil, publicá-las. É importante apenas apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo em todos os casos necessidade de confirmação. É preciso obter esta confirmação antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não quisermos ser acusados de leviandade ou credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com a extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes questões da doutrina espírita gradualmente, à medida que a inteligência do homem esteja apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que desde o princípio eles não disseram tudo, e até agora ainda não o disseram, nunca cedendo à impaciência das pessoas apressadas, que querem colher os frutos antes do tempo. Seria inútil, pois querer adiantar-se o tempo designado a cada coisa pela providência. Os espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda, mas os espíritos levianos, que não se preocupam com a verdade, eles sim respondem a tudo. É por esta razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Então, nós estamos vendo que os ensinamentos nos chegaram aos pouquinhos e continuarão chegando de acordo com a nossa capacidade de entendimento, não é? Porque se desde o início fosse dito tudo, nós ainda com a nossa cognição tão imperfeita, saindo ali, ainda entrando, né, no raciocínio lógico, na inteligência contínua, como poderíamos entender isso tudo? Eu mesma, no início dessa vida terrena, foi tão difícil para acreditar que havia uma vida além da vida. Como? Eu tinha as inquietações, mas não sabia direito o que era. Não tinha essa noção. E aí, depois, pela curiosidade, pela dor, né? Ou chega-se à casa espírita pelo amor ou pela dor. Então, fui atrás e fui aprendendo. Se alguém chegasse e me contasse coisas assim que eu não teria ainda lá, agora com 63 anos, mas lá com meus 30 e pouco, mais de 30 anos, eu talvez recuasse, nem fosse aprender e descobrir, fosse num outro tempo, numa outra encarnação. Então, nessa encarnação, a gente já tem o tempo para tudo. Imagina no tempo infinito da existência do universo. Então, cada coisa nos é passada pelos espíritos sérios quando podemos entender. Nós vemos nas obras de André Luiz que muitas coisas ele nos coloca. Não há palavra que possam entender. Não tem ainda. Então, nós temos que ter essa paciência. Por quê? Porque tudo ali veio aos pouquinhos, né?
a base ali do cristianismo, aí que são os alicerces dessa doutrina. Aí veio o livro dos espíritos, os dos médiuns, o Evangelho, céu e inferno, Gênesis. E aí tem também Emmanuel, que através de Chico trouxe vários ensinamentos. O André Luiz, que vem aí com toda a paciência, nos dando ali uma base profunda desse ensinamento espírito. E com o tempo nós vamos aprendendo cada vez mais, se tivermos boa vontade e interesse e nos movimentarmos para. O Evangelho nos mostra: pedi e obtereis. Mas não é caído do céu, é indo atrás, buscando, para aprender como tudo se processa. Por vezes, a pessoa chega na casa espírita para querer confrontar. Eu vou lá e vou participar do estudo e vou provar para esses caras aí que tá tudo errado. E tudo bem, aceita-se a todos, né? E eles vão, estudam, questionam e não conseguem provar que está errado, porque eles veem a coerência, eles veem o amor, a fraternidade, o auxílio ao próximo, o burilamento interior sem apontar o dedo para o outro, querendo que o outro se modifique, continuando ali com o seu orgulho e a sua prepotência, sendo ali cultivado toda a forma boa, e aí ele mesmo começa a ver o Espiritismo com outros olhos. Porque o Espiritismo não é contrário a nenhuma seita, a nenhuma religião, seja ela qual for. Ele prega que Deus está em todos os lugares, em todas as religiões. Deus está dentro de nós. O que faz das seitas, das religiões, das crenças, boa ou má, são os homens. É como a praticam, é para que a usam. Então, o Espiritismo veio aí nos mostrar: todos são bem-vindos e não precisam nem dizer e serem adeptos ao Espiritismo. Desde que pratiquem o amor e a caridade ao próximo, estarão sendo cristãos, que é a base, né, do Espiritismo. Mas vamos continuar nossa leitura, pessoal. Essas considerações sobre os princípios expostos não são o resultado de uma teoria pessoal, mas consequência natural das condições sobre as quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões dizem ao contrário em outros lugares, conclui-se que a verdade não pode estar com um único ou quase único em sua opinião, pois pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sente suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sob seu ponto de vista, e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. Por mais grandiosa, bela e justa que seja a ideia, é impossível que ela reúna desde o início todas as opiniões. As divergências de opinião que resultam disso são consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade. E é útil que tenha lugar no começo do movimento para as ideias falsas sejam postas de lado rapidamente. Os espíritas que por causa disso têm alguns temores devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos.
Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um homem, né? Então, Deus é tão bom conosco que ele trouxe assim através de milhares de espíritos de diferentes partes desse planeta lindo e maravilhoso, né? E nós tivemos ali para decodificar tudo isso quem? Um cientista, um pedagogo, filósofo, alguém com uma mente brilhante, que é Kardec, que se desdobrou sobre tudo aquilo que lhe chegava à mão, todas essas respostas, todos esses ensinamentos, e codificou essa doutrina abençoada e consoladora, que é o quê? A nossa doutrina espírita. Então, tem um porquê de não ficar só ali a cargo de Kardec e um único espírito dizendo a ele, mas era alguém, um nome respeitável pela sociedade e que tinha, sendo ali cientista, pedagogo, filósofo, mente brilhante, a condição de entender o que a espiritualidade trazia. Pois nós vimos agorinha que cada coisa vai chegando de forma que tenhamos ali a inteligência necessária para compreender, não é? Então, para essa codificação, foi escolhido alguém que realmente tivesse capacidade para. Com a graça de Deus, nós temos muito que agradecer. Continuando, é diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, gente, tribunal de sábios e literatos em Atenas, é isso que significa, onde não se impõe nem as sociedades, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões de supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem de direito. Diante deste imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde num oceano. Menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. Então, por mais que uma única pessoa queira ali se salientar, se aparecer, porque tal espírito que está comigo todo dia é meu mentor individual. Não, isso acaba sendo abafado, some. Porque para ter credibilidade, ser realmente algo que nos fará bem, porque o Espiritismo veio para nos esclarecer, nos fazer bem, é Deus que ordena. Então, estas outras aparições que acontecem em várias doutrinas, por vezes são abafadas, porque não condizem com a realidade. A opinião universal, eis o juiz supremo.
é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isto representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos. Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois daqui para frente vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre qual dos dois sistemas será dominante. O da verdade, a de que está ali sendo provado através da própria ciência, ou aquele do diz-que, aquele que propaga a fé em Deus, ali agradecendo a Cristo, que é nosso Pai amoroso e que veio e se fez homem para nos ensinar, ou o diz-que, né? Então aqui estão exatamente aquilo que mostra a autoridade da doutrina espírita. Por que é algo levado a sério? Porque teve todo esse controle para sua codificação, e é um controle universal dos ensinamentos dos espíritos, como está ali no título. Então, amigos amados, sigamos buscando e aprendendo. Aqui estamos aprendendo sobre o Evangelho, mas são muitas e muitas as obras básicas trazidas aí por médiuns sérios que trabalham com o bem e pelos espíritos sérios. Então estudemos, porque dia a dia a nossa inteligência está avançando e assim teremos mais capacidades para entendermos aquilo que a espiritualidade vem nos trazer. Um passo de cada vez, um pouquinho a cada dia, colocando em prática tudo o que aprendemos. Gratidão a todos vocês, pois cada vez que eu faço uma palestra, eu aprendo um pouco mais e também fico na semana vindoura tentando colocar em prática tudo que eu aprendo, assim como eu digo para vocês fazerem. Tenham uma semana linda, cheia de paz, de amor, de confiança. Fiquem em paz e até breve, com a vontade de Deus, nosso Pai.